Boa tarde, pessoal. Um prazer ver um grupo bom desse aí reunido, né? Para tratar do assunto aí na área de contabilidade financeira. Eu queria desejar realmente assim um bom trabalho para vocês, né? Além de uma boa tarde. E não só para esse fórum, né? Vocês terão vários fóruns aí durante o ano envolvendo esses dois temas dentro das áreas de contabilidade financeira. E a ideia, além do que a gente já colocou, que vocês discutiram previamente, o objetivo do fórum, de criar esse espaço, né, de integração, de discussão e de encaminhamentos, né, de maneira compartilhada no Multicamp, é pensar também que essa questão do fórum, ele acaba criando um espaço, um momento para a gente parar um pouco para refletir sobre o nosso trabalho, né? Refletir sobre as nossas atividades, sobre os nossos procedimentos. Então, o fórum tem também esse benefício que ele vai trazer, que a gente aposta que todas as equipes realmente vão assim sentir como um momento bastante frutífero, bastante produtivo, tá? Cada equipe está organizando seus temas, né? Está combinando um cronograma com os diversos setores e com essa perspectiva da gente ter como espaço aberto para outros servidores, que às vezes a pessoa não está atuando no setor, mas ele atua em área fim, ele tem uma atividade dentro da instituição que de repente tem interesse naquele tema. Então, daí a questão de estar aberto para a pessoa vir conhecer, discutir o tema, ou conhecer um pouco e entender melhor o funcionamento da própria instituição, tá? Então, no mais, era isso mesmo. Desejar, assim, um bom trabalho para vocês, né? A Célia e a William que vão meio que conduzindo o trabalho, né? Daqui a pouco a Célia tem direito a uma folga, né? Mas eu imagino que vocês vão ter uma dinâmica bem interessante, tá? E a gente aqui, enquanto Pró-Reitoria, né, a gente está aberto a sugestões, à medida que os fóruns forem encaminhando as propostas, né? A gente vai estar acompanhando e dando andamento. Aquilo que tiver que já consegue agilizar, se for no curto prazo, médio ou longo prazo, a gente buscar sempre o alinhamento, né, que os fóruns têm, um dos objetivos do nosso PDI, que é a melhoria dos processos institucionais, tá bom? Uma boa tarde, obrigado. Vou deixar vocês agora conduzirem aí a atividade específica, tá? Até mais. Certo, agora é o Lucas, dá uma palavrinha para a gente. Oi, gente, tudo bem? Boa tarde. Na verdade, o Minel já conseguiu resumir, digamos assim, a intenção desses fóruns, mas é desejar um bom trabalho para todos vocês, né? Que a gente consiga aí ter um dia produtivo, colocar muitas questões, digamos, na mesa, né? Que porventura a gente ainda não tem uma definição. E, claro, criar também aí algumas ideias novas que a gente pode, ou não, claro, alterar depois nos nossos procedimentos, viu? Muito obrigado a todos. Um abraço. Obrigada a vocês. Pessoal, hoje é dar boas-vindas a todos, né? Agradecer a presença em massa. Nós estamos com um grupo de 66 pessoas, muito bom, né? E que venham nos conhecer, né? A nossa área de finanças e orçamento. O assunto é muito extenso, então a gente teve que selecionar alguns temas que vão ser trabalhados nesses fóruns, mas também podemos abrir, né, nós vamos abrir os comentários para vocês, temos um formuláriozinho que vai ser colocado o link para vocês fazerem a avaliação do fórum e também darem sugestões que desse trabalho podem surgir treinamentos, podem surgir outras reuniões, né, além realmente dos fóruns. E que a gente também possa atender aos nossos colegas que não estão diretamente ligados, né, com as suas dúvidas, né, e que a gente puder colaborar para esclarecer, e como disse o próprio Minel, de melhorar os nossos processos administrativos, é o que a gente tem em foco mesmo, que todos possam trabalhar um pouco melhor, né, que esses fóruns sejam para isso, para a gente se conhecer e trabalhar melhor também nossas atividades. Só abrindo, aproveitando que o Minel e o Lucas ainda estão aqui, se quem quiser abrir a câmera, para a gente fazer um print aqui no inicial da nossa tela, abre a câmera aí. Você lembrou de uma coisa interessante que eu esqueci, eu pedi para o pessoal assim, usar mais as câmeras para se verem, né? Porque durante... Alguns, às vezes, conversam muito por e-mail, telefone, WhatsApp, e aí é uma oportunidade de se ver. Exatamente. E aqui a gente está assim, às vezes durante a fala tem que fechar por conta da internet, né? Fica às vezes falhando. Então vamos no comecinho agora, a gente vira uma turma, depois a gente fecha a câmera, aparece outra turma aí. E temos 70 pessoas, gente, vai caber várias fotos aí.
Quem mais puder abrir a câmera. O Júlio está... O pessoal está muito tímido. Está muito tímido. Abre mais aí, gente. Tem uma turma boa nossa aí, que a gente conhece. Aí, William. Lourdes. Paulo. Lara, tudo bem, Lara? Abre mais duas, Sandra. Espero mais um pouquinho, encher um pouquinho a sala aí. Vamos então com essa turma. Ah, que pena, Lourdes. A Lourdes não tem câmera. Mas então quem está aí, ó, gente, vamos preparar a pose aí para a foto, então, hein? Pode fazer, Júlio. Célia, eu estou com um problema aqui para printar a tela. Ah, tá ok. Então, eu vou tentar fazer daqui. Só um minutinho, gente. Segura aí. Segura a pose. Vamos ver se deu certo. Só um minutinho. Alguém mais conseguir printar aí? Printa, depois manda pra gente. Te mandei uma no WhatsApp. Mandou? Porque a minha também não deu muito certo, não, Júlia. Então, você fez, Humberto? Então tá bom. Te mandei uma no WhatsApp aí para garantir. Deixa eu já olhar aqui. Depois vocês fazem mais aí com outro grupo. Certo. Tá bom? Tá certo. Tá bom. Se alguém mais tiver feito, fecha aí pra gente, tá? Manda aí. Falou, Sérgio. Falou, então vamos. Tá? Já que vai ser editada essa parte, tá ótima, né? Então, tá jóia. Obrigada, Lucas, obrigada, Minel. Então, pessoal, hoje o nosso tema, né, vai ser apresentar para vocês uma funcionalidade do CIAF que já está fazendo, que o pessoal já está fazendo uso na reitoria e na Ituiutaba, né, que é o sistema BET, para fazer pagamentos, principalmente da Bolsa dos Alunos, que está sendo mais utilizado. Então, eu vou passar, e aí também a questão da solicitação financeira, né? Talvez a gente use uns termos mais técnicos, talvez, a turma que não está muito habituada, mas nós vamos acompanhando aqui pelo chat e depois a gente vai poder fazer esclarecimento das perguntas, tá? O que vocês tiverem dúvida, podem ir colocando, o que for pertinente, o que for momento a gente responde, o que não for a gente encaminha depois para vocês. E desde já pedindo, preencham lá o formuláriozinho para a gente ter um retorno do que a gente pode trabalhar melhor, né? Então, agora eu vou passar a palavra para o William e obrigada a todos. Boa tarde, pessoal. Como a Célia disse, a gente vai estar falando para vocês sobre o pagamento pelo sistema BET e também sobre programação financeira. Nós vamos começar primeiro pelo pagamento pelo sistema BET. Então, eu vou passar para vocês alguns conceitos iniciais. Depois a Sirlene vai estar fazendo uma explanação para a gente, e depois a Bruna vai estar passando a parte prática. A Sirlene, ela vai estar falando para a gente, porque todos esses créditos do processo BET, do uso dele no IFTM, é do campus Ituiutaba. Foram eles que conheceram, foram eles que trouxeram e começaram a utilizar. E passou para nós começamos em março desse ano, se eu não estiver bem enganada, acho que foi meados de março que nós começamos, e a gente gostou muito. Então, resolvemos socializar com todos vocês, que pode ser que vocês também queiram estar utilizando para fazer pagamento de listas. Então, vamos lá, né? Pessoal, só para me dar um retorno, vocês estão vendo a tela do slide? Sim, William. Ah, tá. Obrigada. Então, como eu disse para vocês, a gente vai estar falando sobre o sistema BET, né? As melhores práticas, pagamentos de lista de credor.
O pagamento de lista de assistência estudantil pelo processo BET. Eu vou estar falando para vocês aqui na reitoria quais foram as vantagens e as desvantagens que nós achamos do pagamento através desse processo. As vantagens. Todas as correções necessárias são realizadas antes da emissão da OB, o que faz com que não haja OB cancelada. Isso é muito bom, gente, porque eu percebo assim, o grande número de OB que a gente tinha cancelado aqui na reitoria, e ainda o grande número que os campos estão tendo. Então, com esse tipo com o uso do sistema BET, vocês vão ver que isso não vai acontecer mais. Então, isso para mim é uma grande vantagem. A outra vantagem que eu selecionei foi a agilidade nos pagamentos. Isso porque a gente paga listas mensais, geralmente as assistências a gente paga todo mês, né? As listas, elas são de acordo com os editais, então, pode ter uma alteração ou outra de um aluno que sai, ou seja, ou é substituído e tal, mas geralmente são os mesmos alunos. Então, a gente faz uma lista por processo e pode ir utilizando aquela lista todos os meses. Então, eu acho que isso agiliza muito os pagamentos. A desvantagem que eu achei aí, que o pagamento ele só pode ser realizado no dia seguinte da emissão da lista. Então, por exemplo, é uma desvantagem, mas nem tanto, porque vamos supor, você fez uma lista hoje. Se você tiver o recurso para pagar, você já poderia estar pagando ela hoje. Mas pelo sistema BET, você só vai poder pagar no outro dia. Então, assim, é uma desvantagem, mas nem tanto, porque raramente a gente tem o dinheiro disponível quando a gente faz uma lista, né? E mais na frente, principalmente quando a Bruna for fazer a parte prática, vocês vão entender o porquê disso. Então, como eu disse para vocês, eu vou passar alguns conceitos, aí depois a Bruna vai fazer a parte prática. Então, isso aqui mais é para quando ela falar, vocês já ter ideia do que era aquilo, tá? Processamento BET. No contexto de sistemas operacionais, é um termo referente a um processamento de dados que ocorre através de um lote de tarefas enfileiradas, de modo que o sistema operacional só processa a próxima tarefa após o término completo da tarefa anterior. Então, é por isso que eu disse para vocês, gente, que praticamente não vai ter OB cancelada. Quer dizer, nessas listas desse processo não vai haver OB cancelada. Por quê? Porque a tarefa seguinte, ela só vai ser processada quando você corrigir tudo que tiver de erro, tá? Eu coloquei como uma curiosidade, né? Você sabia que arquivo BET no Windows são scripts em lotes? Então, quer dizer que se BET é um script em lote, então o processamento BET, vocês já vão entender que é um pagamento em lote. Bom, o processo BET no CIAF. A integração via arquivos BET já vem sendo utilizada no CIAF há diversos anos. Nós aqui na reitoria começamos esse ano e o campus de Tuiutaba já faz algum tempo. Mas várias coisas que a SPO manda para a gente é por esse processo BET. Trata-se da troca de arquivos textuais entre as unidades gestoras e o CIAF, permitindo tanto a importação quanto a extração de dados no sistema. Qualquer que seja a requisição feita através desse tipo de integração, o CIAF só dará início ao seu processamento no período noturno, fora do horário do qual está disponível para os usuários. Qualquer eventual resposta do sistema poderá ser verificada a partir da manhã seguinte ao processamento. Então, é por isso que eu falei para vocês que se fizer uma lista hoje, ela só vai estar disponível para pagamento no dia seguinte. Por quê? Porque ela vai ser processada no sistema CIAF no horário noturno, ainda fora do horário disponível para os usuários. Tá? Então, é depois que não tem mais disponibilidade do sistema que vai haver os processamentos. Carga de dados. A Bruna vai falar sobre isso para vocês. Então, aqui eu vou estar passando o conceito do que é. Porque aí, quando ela falar, vocês já vão estar sabendo o que significa isso.
A carga de dados é a transferência de dados para dentro do CIAF, a partir de um sistema cliente por meio de um arquivo BET no formato XML, quer dizer, Excel, e devem estar de acordo com algum layout reconhecido pelo CIAF. Então, por aqui a gente já vê que é um arquivo de Excel, mas ele tem que ter um formato que o CIAF vai reconhecer, não pode ser um formato qualquer, uma lista qualquer de Excel. Extração de dados. É outra coisa que vocês vão ver muito nesse tipo de pagamento. A extração de dados é a transferência de dados a partir do CIAF para um sistema cliente por meio de um arquivo. Nesse caso, os arquivos de transferência de dados são em XML, Excel, que seguem um layout reconhecido pelo CIAF. Os layouts que descrevem os arquivos estão no formato XSD. Agora, o que são esses arquivos XSD? O XSD é utilizado para validar o XML. Por exemplo, quais campos o XML deverá conter, quais tamanhos, se são obrigatórios ou não, dentre outros atributos. Resumindo, o XSD define toda a estrutura do arquivo XML ao qual ele é aplicado. Então, pessoal, esta planilha que a gente faz em Excel, ela tem todo um formato para ser reconhecida pelo CIAF. A gente, inclusive, vai estar passando para vocês depois da apresentação da Bruna, um tutorial para vocês, quem tiver interesse, ir seguindo na hora de fazer, tá? E lembrando que a gente pegou esse modelo do campus Ituiutaba, claro, a gente altera com os nossos dados, mas sem alterar os formatos dos campos lá que são pré-definidos, porque senão eles não vão ser reconhecidos no CIAF. Aqui eu coloquei as referências, né, que foi da onde a gente tirou essas informações, né, e, no mais, o meu muito obrigada, e a Bruna vai estar fazendo a apresentação agora. Não, desculpa, gente, quem vai estar falando para a gente vai ser a Sirlene, a respeito da experiência deles, que eles tiveram lá no campus Ituiutaba, porque, como eu disse para vocês, todos os créditos são do campus Ituiutaba, porque eles é quem correram atrás, quem descobriram tudo como fazer o pagamento por esse tipo de sistema. Então, a Sirlene vai estar passando aqui para nós como que foi isso, porque, para falar a verdade, eu também não sei. Eu sei que não deve ter sido fácil. Boa tarde, Sirlene. Boa tarde, Will. Boa tarde a todos. Assim, complementando, né, o que você falou, né, a gente vai passar um pouco da nossa experiência, como foi o começo. Porque quando a gente teve conhecimento, foi através do Comunica CIAF, né, aquelas mensagens, né, que todos nós temos acesso, e tinha mensagem que trazia essa inovação, trazia esse novo modelo de liquidação de bolsas, e deixava uma opção. Ou a gente começava a seguir esse modelo, ou a gente teria que fazer um trabalho de ter uma ferramenta de controle no setor para estar disponível a qualquer tempo para as auditorias, controladorias internas e externas. Então, a gente decidiu, né, optou pelo modelo BED. Só que, como era implantação, teve muitos problemas técnicos. E, de certa forma, morosidade. Como todo sistema que está iniciando, tem aquela morosidade, porque eu acho que até quem está desenvolvendo tem as dificuldades com os erros que vão aparecendo. E aparecendo vários erros. E a gente, naquele momento, não tinha o suporte, assim, até mesmo do Tesouro, o que fazer com os erros que aconteciam. A gente tentava fazer uma lista, como você disse, né, Will? A gente não fica pronta naquele dia, a gente importava aquela lista do Excel e no outro dia ela processava com inúmeros erros que a gente não sabia nem por onde começar a corrigir, porque era erro de programação, aparentemente era de programação, vinha só aquele código, a gente mandava e-mail para o Tesouro, e aí eu acho que eles também ainda não tinham, assim,
como vou falar, eles também não tinham ainda uma resposta imediata para a gente. Então, demorou muito para a gente conseguir começar a utilizar. E a gente foi na tentativa mesmo. Era fazer uma lista hoje, fazer um teste hoje, amanhã aparecia um erro, a gente tentava descobrir o que era aquele erro e foi ajustando toda a planilha na tentativa, porque não tinha, acho que ainda não tem, um manual, assim, mais detalhado para a gente seguir, eu acho que ainda não tem, que assim, sempre olho, não tem. Foi na base da tentativa mesmo. Mas depois que a gente conseguiu sanar esses problemas, né, que, igual você disse, é uma planilha pré-definida, então, se você colocar uma vírgula ali fora do lugar, ele importava totalmente errado, mas, aos poucos, a gente foi sanando esses problemas. E depois que tudo a gente já familiarizou, já conhece os erros que a planilha apresenta, flui bem e é uma ferramenta que a gente também considera muito eficaz. Apesar que ela dá um pouco de trabalho no sentido de instruir o processo depois, porque antes a gente fazia uma lista de credor, né? Era um único documento, uma única liquidação. E por esse processamento, a gente tem, quando processa, se for uma lista de 200 alunos, né? O documento CIAF, ele é multiplicado pelaquela quantidade de pessoas, né, de credores. Então, dá um pouquinho mais de trabalho na hora de instruir o processo, de arquivar. Mas, no mais, a gente acha uma ferramenta muito boa por esse motivo. Como o William falou, evita, quando volta algum pagamento, a gente não tem que regularizar, aquela regularização que a gente fazia, tinha que ficar muito atento no final do mês, se passasse da data de regularizar, dava inconsistência no sistema, e por esse modelo não acontece isso, né? Quando volta o pagamento, já volta direto para o GERCOMP, a gente tem que ir lá para ver o que aconteceu. Geralmente é problema bancário, dados bancários incorretos, e é fácil de resolver. Mas é isso mesmo. A nossa experiência foi essa. Assim, como a gente pegou muito no começo, né? Então a gente passou por todos esses percalços. Mas agora está tudo. A gente acha que está tudo certo, né? Apesar de que os problemas que surgem, a gente tem que descobrir na tentativa mesmo, porque, como eu disse, não tem um material, assim, um manual, detalhado, ainda explicado, é na tentativa mesmo. Mas são poucos agora. Não apresenta mais tanto erro como apresentava lá no início. Então, acho que agora está tranquilo. O campo que for começar agora, o campus que for começar agora, eu acho que a gente já, como a gente vai compartilhar agora já um pouco mais detalhado, não vai ter muita dificuldade. E no mais, eu acho que é isso mesmo. Passo a palavra para a Bruna, né, que ela vai detalhar, vocês vão entender melhor na prática, mostrando do que a gente falando. É só para complementar, posso só complementar uma coisa rapidinho? Que quando a Sirlene disse que geram vários documentos, é porque eles geram uma liquidação para cada aluno. Então, ele vai gerar uma ANS para cada credor na liquidação, uma ANS para cada, porque tem a OP, agora gera ANS, né? E depois uma OB também para cada um. Então, isso aumenta a quantidade de documentos, é isso. Complementando aí, até seria uma desvantagem que poderia ter colocado lá, né? Porque na hora de instruir o processo, vai ser uma DH para cada aluno, né? Eu acho que isso, assim, poderia até ser uma desvantagem, né? Porque, as pessoas, você vai ter que coletar uma ANS de cada aluno. Depois uma OB também para cada aluno, né? William, mas por outro lado também favorece a questão da transparência, né? Porque aí ela vai nominal por CPF e nome lá, né? De cada aluno também. Eu já colocaria como uma vantagem. O que é válido também é justamente isso, porque às vezes acontece um problema com o aluno e talvez o apoio, né? O apoio pede para a gente um relatório de quantos pagamentos foram feitos para aquele aluno, o que aconteceu com aquele aluno. Hoje a gente tem como filtrar tudo. Você joga o CPF do aluno, ele já sai todo o histórico dele daquele ano, de pagamento, de liquidação. E antes, sair em nome do Banco do Brasil, né, uma única OB, a gente tinha que estar indo em busca, atrás de processo.
era mais trabalhoso. Analista, né? Nesse sentido, também facilitou muito. Eu acho que a desvantagem desse processo, desvantagem, assim, entre aspas, é isso, é que a instrução ficou muito maior, né? O número de documentos para você extrair do CIAF e anexar o processo é maior, mas vamos dizer assim, é um processo que fica pronto também, né? Então, E aquela questão também das ordens bancárias canceladas, né? Que como por conta errada, por exemplo, porque a conta, às vezes acontecia aquele caso também do responsável pelo aluno não ter terminado a conclusão da abertura da conta, e às vezes a conta voltava, né? Quando era a lista, tinha que fazer a regularização da ordem bancária cancelada. Nesse caso, ela não cai mais naquela conta de ordem bancária cancelada, né? Ela já volta direto para a conta do aluno, né? Então, diminuiu também a regularização da ordem bancária cancelada no caso de conta errada, né? Isso. Perfeito. Então, podemos passar a palavra para a Bruna, que vai passar a parte prática? Boa tarde, Bruna. Boa tarde, tudo bem? Tudo. Vou apresentar agora, seria mais o preenchimento da planilha e depois a gente fazer esse carregamento no CIAF. Apareceu? Apareceu, Bruna? Sim. Então, primeiramente, nós vamos fazer o preenchimento de um arquivo Excel. E nessa planilha do Excel, nós temos 3 abas: dados da submissão, dados do documento hábil e a extração. Nessa primeira parte, dados da submissão, nós vamos preencher com a data que nós estamos fazendo a liquidação, e nós temos que prestar bastante atenção que nesse formato tem que ser 2 dígitos para o dia, 2 dígitos para o mês e 4 dígitos para o ano, porque senão dá erro lá na hora de carregar o arquivo no CIAF. Esse sequencial é um controle para cada setor, o ano que está executando, a UG, que é a unidade gestora que está fazendo a planilha, e o operador é o CPF do servidor. Na segunda planilha, segunda aba, nós temos o preenchimento dos dados do documento hábil. Primeiramente, nós vamos preencher a agência da unidade gestora e assim preenchendo cada coluna. Primeiramente, com a UG emitente, aqui no caso da reitoria é o 158099, o ano do documento, esse ano é o 2020, o tipo de documento. Aqui no caso de bolsa, a gente geralmente usa o RP. Bruna? Oi? A segunda planilha, ela não apareceu. Você está no modo tela cheia? Tô. Para vocês também tá ainda na primeira planilha? sim. Está travado na primeira. Primeiro. Vou começar de novo. Você consegue mudar para a segunda? Apareceu? Não, continua na primeira. Tá falando aqui para você parar de compartilhar e compartilhar de novo. Tá. Isso, beleza. Apareceu? Apareceu, tá ótimo. Tá. Então, aqui no comecinho nós temos a agência, que é cada unidade gestora tem a sua, do banco. Aí nós vamos preencher as colunas. A UG emitente, aqui no caso da reitoria 158099,
o ano 2020 é o que nós estamos, o tipo, uma RP, que vai ser gerado uma RP para cada aluno, então, consequentemente, vai ser uma NS para cada. A data da emissão seria a data da liquidação. A data de vencimento é a que cada um tem um prazo para pagar. A unidade pagadora, também aqui no caso, é a reitoria. O valor é o valor individual de cada aluno. A observação dos dados básicos é a informação da liquidação, que só seria uma informação do auxílio que está pagando. A informação do processo, a data do ateste, que geralmente é a data do ateste do coordenador do curso. Depois vem com os dados do credor, que é o CPF de cada aluno. Essa data do pagamento seria uma data igual ou maior que a data da carga. Como a carga geralmente é o próximo dia útil da data da liquidação, seria então o próximo dia útil ou então algum mais para frente. Depois vem os dados do documento de origem, com a emitente, a data de emissão. Aqui também tem a lacuna do número de documento de origem. Esse campo tem... Oi? Vou dar de novo o slide. Pessoal, depois nós vamos estar disponibilizando esse tutorial para vocês estar seguindo, viu? Porque agora vai só fazer uma demonstração, é lógico que não vai dar para ninguém aprender. Depois, na hora que vocês for utilizar, vocês podem estar olhando esse tutorialzinho. Aqui depois vem as informações do principal com orçamento, que é o G do empenho, o número do empenho, o subitem e a conta do VPD. Geralmente é essa para assistências. Depois o dado de pagamento, que é o tipo de OB, que geralmente é OB crédito, o banco, a agência e a conta de cada aluno. A observação pré-doc pode ser igual à informação lá da liquidação, que a gente informou na outra coluna para trás. E o centro de custo, que é o centro de custo, o mês, o ano e o G de custo. Aqui, no caso, a gente tem mais de uma UG, que nós atendemos o campus avançado Uberaba e o campus Campina Verde. Por isso que nós vamos trabalhar com 3 UG. Apareceu a próxima? Não. Tá na mesma. Apareceu. E na terceira aba, que é a extração, vai ser o resumo de todos os dados que a gente lançou na aba anterior do documento hábil. Esse número 5 aqui, ó, é a quantidade de credores que a gente tem da lista que a gente vai pagar. Uma observação que nós temos que observar aqui nessa planilha é esses sequenciais que sempre tem que ser 1, e as linhas existentes abaixo do tanto de alunos, não pode aparecer aquele resto como se fosse um erro, então sempre tem que deletar. Nesse caso aqui, todos o número está certo em linhas. E assim, ao final, a gente vai ter que exportar desse desenvolvedor, vai exportar dados XML para a gente poder carregar lá no CIAF Web. Então, a gente vai exportar, aperta aqui, exporta, vai gerar um novo arquivo. Bruno, não mudou, não. Para número 6 aí. Apareceu? Mudou demais. acho que nós paramos na sexta. É a aba dos... Isso. A extração, sequencial. Ah, não, sequencial você falou, é porque não tinha mudado, então. Mas aí, acho que o pessoal agora viu esse sequencial aí, né? Aí, agora é na aba desenvolvedor. Aqui no desenvolvedor, tem o exportar, que vai gerar o arquivo que a gente vai carregar lá no CIAF Web.
Deu para ver? Deu. Só fazer uma observação que esse desenvolvedor aí, pessoal, vocês têm que ativar ele, porque às vezes no computador de vocês ele não está ativo, aí vocês têm que estar ativando ele para poder estar funcionando, tá? Então, lá no CIAF Web, a gente vai fazer a carga de dados. Nós vamos no menu Geral, Importação e Exportação de Dados, Carga de Dados, e aqui vamos solicitar a carga, que nós vamos fazer no dia e ela vai carregar só no próximo dia útil. Aí abre essa janela. Aqui nós vamos no arquivo procurar e vai fazer o upload do arquivo XML que a gente salvou da planilha lá do Excel. Após isso, a gente inclui a solicitação. Não mudou, não. Mudou. E após isso, se a gente for consultar ela, ela vai estar como agendado. No próximo dia útil, a gente pode ver se deu tudo certo com a carga de dados ou se teve alguma pendência. A gente vai no menu Geral, Importação e Exportação de Dados, a carga de dados, consultar a carga de dados. Nesse exemplo aqui tem duas, uma que foi processado com pendência e a outra processado com sucesso. Esse processado com sucesso, todas as RPs foram geradas e esse processado com pendência teve alguma correção a ser feita, que aí a gente acessa ele. E aparece aqui a quantidade de registros pendentes e quantos foram aceitos. E para a gente ver qual que foi a pendência, é só vir aqui em detalhar registros. Quando a gente detalha, aí aparece aqui, ó, o processado com pendência e qual foi a pendência contada. No caso aqui, foi o G beneficiário informado não cadastrado. A gente teve um erro na nossa UG, que foi informada lá na planilha Excel. Aí a gente pode vir clicar em cima dele e alterar. Quando a gente tem aqui o favorecido informado não cadastrado, ou então domicílio bancário, a gente vai lá no CIAF, tela preta, e lá a gente corrige os dados que estão faltando, ou faz o cadastro do favorecido, que não está cadastrado, ou então o domicílio bancário que tem algum erro, ou então também não está cadastrado. A gente já corrige no CIAF tela preta, e já automaticamente a gente já pode salvar a alteração. Aqui a gente clica em alterar no CIAF Web, a gente altera, corrige os dados. E após isso a gente já pode confirmar a alteração e o CIAF Web já realiza o registro, gerando uma RP. Então, para cada favorecido, aluno, vai gerar uma RP aqui, e aí a gente segue o pagamento normal lá no GERCOMP, e é assim o sistema. Pessoal, só para lembrar que os credores com pendência terão a ANS, a RP, gerada no dia da correção. E os dados que já foram realizados sem nenhuma pendência, já foi processada a ANS e a RP no dia que você solicitou a carga.
Aí depois a gente passa o arquivo Excel, né, William, para todos. E também o tutorial que a gente fez. Sim, a gente vai estar disponibilizando esse tutorial para todos os financeiros, viu, para que quem quiser estar utilizando. E lembrando que esse daqui foi uma apresentação para vocês conhecerem o sistema. É lógico que com essa apresentação não deu para ninguém aprender, né? Assim, mas pelo menos vocês já têm uma noção de como ele funciona. Com o tutorial que a Bruna fez, ele está bem. Aliás, a Sirlene passou um tutorial para nós, a gente teve algumas dúvidas e complementou com alguma coisa que a gente teve de dúvida, né? E com esse tutorial, vocês vão ver que, se vocês for seguindo, vocês vão conseguir fazer. E a gente também está aqui aberto, né, para qualquer dúvida que vocês tiverem a respeito disso. Acredito também que a Sirlene não vai se opor em estar ajudando, né, Sirlene? À disposição, quem precisar. William. Posso complementar? Pode? Pode falar, Fernando. Não, ela pode terminar, complementar Só complementando uma fala da Bruna, quando ela até colocou, né, que quando a gente faz uma alteração, gera uma ANS no dia que fez a alteração. Às vezes, cada setor, né, cada campus tem seu jeito de controlar o número dessas ANS para quando for instruir o processo, né? E, nesse caso, tem que ficar atento, porque, às vezes, a gente segue o número de ANS, às vezes até para marcar aquela OB daquele aluno. E, se acontecer essas correções, foge da sequência. Às vezes, assim, para facilitar depois a coleta de dados, ou até mesmo reportar aquela ANS àquele aluno. Às vezes, que a gente, no começo, a gente não prestou atenção nisso. Depois, aqui, a gente ficava na dúvida, não saiu da sequência, o que aconteceu? Não processou esse aluno, né? Porque esse aluno está na lista, mas ele está lá no final. Às vezes, assim, então, seria bom anotar alguma coisa assim, para não ter. Depois, não ficar pensando se não processou aquele aluno. Né? Bem lembrado que a Sirlene disse, gente, porque, por exemplo, pode acontecer da gente ter ANS geradas, por exemplo, hoje, e do mesmo processo, da mesma lista ANS gerada no dia de amanhã, dependendo do dia que a gente fez ou não a correção, tá? Isso que a Sirlene quis dizer, por isso que ela falou para manter cada um de forma organizada a emissão dessas ANS, para não esquecer de anexar nenhuma no processo. Isso, porque eles fogem da ordem, né? Aí depois a gente perde a ordem e fica mais complicado. Eu quero só falar aqui, a gente teve um caso de pagamento de aluno sem conta, fazer aquela OB pagamento. Eu tentei fazer por esse processo, Beth, eu acho que é porque eu não preenchi o campo correto, deu erro. E eu tentei corrigir e não consegui. Mas mais na frente, eu ainda vou estudar sobre o caso, eu vi que tem uns layouts lá no site do governo sobre isso, eu quero estudar mais, porque realmente foi agora essa semana, eu não tive tempo, essa semana passada eu não tive tempo de olhar, e se der certo fazer também OB pagamento, depois eu vou socializar com vocês, tá? É porque são casos raros, não acontece muito, então é difícil a gente falar se vai dar certo ou não. Então, aconteceu agora que foi aquele pagamento de inclusão digital para aluno, né, sem conta bancária, e deu erro e não deu certo. Eu tive que fazer uma RP normal para ele, tá? Mas eu ainda vou tentar, gente. Eu tenho mais uma complementação. Beleza, Érica. É o seguinte, quando a gente vai organizar o processo, as ANS, elas não ficam na ordem da lista. Aí elas ficam um pouco bagunçadinhas, mas isso não é nenhum problema na hora da ANS, não. Mas na hora que a gente faz pagamento, para a gente gerar a OB, a gente vai pagando naquele mesmo dia outras coisas, mistura tudo, e aí não fica na ordem, não fica na sequência. Aí a Sirlene descobriu uma coisa que eu vou compartilhar com vocês. Com razão, pela conta do empenho, lá na conta 622.920.104, pelo número de empenho, dá para a gente ver as OBs que foram feitas dentro daquele empenho. Aí, por lá que a gente está conseguindo organizar.
Bem lembrado, é difícil. Porque a gente está em ata até, né, Sirlene? Bem lembrado. São detalhes que facilitam muito, que a gente vai descobrir, são detalhes que facilitam muito para a gente organizar e instruir o processo, porque como o volume de documentos serão muitos, pequenos detalhes facilitam muito. No começo a gente, como se diz, apanhou um pouquinho, né? Mas a gente vai descobrindo os mínimos detalhes e agora, né, Érica, a gente já consegue fluir assim bem tranquilo, né? Nesses pequenos detalhes que a gente foi ajustando, bem lembrado, que a Érica colocou. Qual que é a conta, Érica? É 62, 920, 1004? Não. Acho que é 62, 29. Como? 62, 29, é isso? 62, 29. 62, 29, 20. 10, 104. Aí a gente consegue todos os obreiros por empenho. Daquele tipo, tá. Facilita muito. 62, 292, 0104. Isso. Eu vou digitar aí, tem alguém pedindo? Legal. Muito bom, gente. Fernando, então? Sim. A minha dúvida é se esse modo de pagamento pelo sistema BET, ele é obrigatório, é uma obrigação que o governo está nos exigindo fazer agora, ou é opcional? A Sirlene disse que ela viu através de mensagem, né, Sirlene? Sinceramente, eu passei batida nisso daí. Se você quiser falar sobre isso, Sirlene. Ele deixa opcional. Ou a gente adota esse sistema, ou cria uma ferramenta de controle. O que seria uma ferramenta de controle? Você colocar, você fazer uma planilha à parte. Se você vai fazer uma planilha à parte, aí a gente pensou, você vai ter que manter uma planilha Excel comum à parte e ainda fazer a lista de credor para continuar com o modelo antigo. A gente entendeu que era retrabalho. Você ia digitar os mesmos dados 2 vezes. Você ia digitar na lista de credor, depois você ia digitar uma planilha de Excel para manter ali uma ferramenta sua do setor de controle. Então, ele não obrigou, mas ele te deu a opção. Ou você faz pelo processamento BET, ou você mantém essa planilha. Foi o que nós entendemos da mensagem naquele momento ali. Então, a gente analisando o que seria mais viável, a gente entendeu que esse processamento BET, por vários motivos que a gente já expôs aqui, e essa questão de manter um controle à parte, muitas vezes a gente, com aquele correria de serviço, sempre deixa a planilha para depois. E ali depois a gente volta, e às vezes nem volta para alimentar aquela planilha, porque são várias atividades no dia a dia, e aí você acaba que não alimenta aquela planilha. Aqui com a gente não funcionava muito. Então a gente preferiu esse processamento, eu acho. Assim, mas o Tesouro, naquela época, ele deixou opcional. Mas desde que você fizesse uma das duas situações, ou o processamento BET, ou a planilha à parte. Que a gente achou. Eu gostaria que você encaminhasse para nós onde que está escrito essa resolução, esse comunicado. Só para a gente ler e tentar entender. Né, sinceramente, olhando, eu não vi muita vantagem em aplicar isso. Foi um comunique que veio, né, Sirlene? E o que acontece? A gente passou, a partir desse momento, está inserindo nos processos a lista de alunos. E aí a gente tinha que fazer os despachos tudo como restrito. Porque essa lista de aluno com dados, com CPF, com dados de conta, ela não podia ser pública, né? Então, só que aí a Sirlene falou desse processo BET, que fica, né, eles optaram por ele, nós também agora estamos optando por eles, né? Porque antes a gente incluía dentro do processo essa lista que a Sirlene está falando, eu acredito que todos os campos, que os demais campos também incluem dentro do processo essa lista de credor, né? Eu posso estar passando, porque até talvez são mensagens do Tesouro, da Seconte Tesouro, desde 2016. A gente até não começou em 2016 por conta dos próprios problemas técnicos do Tesouro, da planilha, que não deu certo. A gente começou, acho que foi em 2018, mas desde 2016, tentando.
é porque foi bem moroso a implantação, né? Quando eles fizeram comunica as mensagens, e aí ficava dando erros, a gente mandava e-mail, foi muito moroso, eles demoravam meses para responder a gente. Então, assim, mas eu posso até mandar as mensagens datadas de 2016. Nosso entendimento da mensagem é que a gente teria essas duas opções. E a gente optou por esse, mas assim, não é uma coisa obrigatória, mas você tem que optar por uma das... Você tem salvo, então? Você tem salvo, então, Sirlene? Manda para a gente, tá? Manda para o financeiro, né? / contabilidade, que aí todo mundo recebe, né? Ô, Sirlene, é a Franciele do Campus Uberlândia. Deixa eu ver se eu consegui entender. Porque nós recebemos o processo da assistência de pagamento de bolsas, da assistência já uma lista com o nome do aluno e os dados bancários e o valor que tem que ser pago. Sim. E aí a gente entra no CIAF e cria a LC para fazer o pagamento. Quando você fala que tem que ter uma lista à parte que comunica, né, te deixa uma opção, ou de fazer o pagamento por essa forma, ou manter uma lista à parte, qual que é o objetivo dessa lista à parte? Eu não consegui entender. Então, assim, igual eu estou falando, é questão de entendimento. Nós entendemos que eles não estavam falando da lista de credor. Pode ser que a gente tenha interpretado incorretamente. Na época, a gente discutiu aqui com o CEGAP, com o Nivaldo, nós chegamos à conclusão que eles estavam falando de um controle que não era a lista de credor, porque a lista de credor já existia. Como eles estão implantando uma nova ferramenta, não seria a lista de credor. A lista de credor não tem o nome do aluno, né? Se você pegar ela, assim, quem pega uma lista de credor não sabe qual é o aluno que está ali. Ele vai ter que acessar o CIAF, né? Um usuário externo não tem esse acesso. Ele simplesmente vai pegar no processo ali uma lista com dados de CPF e dados bancários, ele não identifica o aluno. Já uma lista de Excel, você vai colocar o nome do aluno e todos os dados relativos àquele aluno. Então, nós entendemos que seria uma lista de Excel. A mensagem, até eu poderia ter anotado aqui, eu me lembro na época que ela falava que eles estavam corrigindo a conta do passivo, né, onde eles queriam que fosse registrado mesmo pelo credor real, que no caso o LC registra Banco do Brasil, não é isso? Se eu estiver enganado, ele pode me corrigir, o contador aí, e não registrava o aluno, então registrava o banco. Quando você puxava a OB, saía só o nome do banco. A gente sabia que aquele aluno estava naquela lista, porque você jogava o CPF e puxava a lista. E aí nós entendemos que eles queriam corrigindo essa conta e dando transparência para quem que estava pagando. Mas era para dar publicidade, porque na nossa lista não consta o nome, mas na lista que vem da assistência consta o nome do aluno. Só que ela não fica disponível por ter um acesso restrito, é isso? Eu posso complementar? É a Ana Carla que está falando. Que na ocasião a gente sentou, né, o setor financeiro, contabilidade e o CEGAP, né, e para analisar essas informações que foram do Comunica, né, e qual decisão seria tomada, né, a partir daí, porque eles também falavam de conta contábil lá, né. Então a gente entendeu na ocasião que, na verdade, eles queriam que os órgãos de controle pudessem, até por meio mesmo do CIAF, consultar e saber exatamente por CPF, né, ir lá consultar no CIAF, digitar um CPF especificamente e saber quanto recebeu, que dia recebeu, quantas vezes recebeu ao longo do ano. Então, seria mais para que os órgãos de controle, né, pudessem ter exatamente como foi recebido aquela bolsa, né, ou qualquer tipo de bolsa, não só o aluno, como pode ter outros tipos de bolsa, né? É porque a nossa realidade maior é bolsa de assistência, né? Assistência, pesquisa, extensão, né? Então, na ocasião, a gente entendeu dessa forma. E que só a lista de credor não traz toda essa informação, né? Até porque quando você consulta, realmente aparece, se você consultar o B, vai aparecer o CNPJ do Banco do Brasil, realmente, né?
Você teria que, mesmo detalhando, vai sair só o CNPJ também. Mesmo se você detalhar a lista de credor, vai sair só o CNPJ. Ele não sai o dia que pagou o B, o valor exato de cada um, né? Ele não sai toda essa informação detalhada, né? Mas por CPF de aluno. Se você puxar a interpretação que teve naquele momento, né? Por CPF, se você jogar no Conob, ele sai sim. Ele sai tudo. Qual tipo de bolsa, a data, tudo. Essas informações, se você jogar o CPF do aluno, ele vai te mostrar tudo que ele recebeu o ano todo, do que é o dia, mesmo tendo sido por lista, você vai ter essa informação, não é, William? Assim, Sim, é verdade. Se você der maior com o B, se você digitar por o CPF, sai todos os pagamentos durante o ano. Todos daquele aluno, do ano todo. Mas sai no nome do aluno, né? Não, sai no nome do aluno. Do aluno? Sai o CPF do aluno. Então, assim, foi mais só para me entender o que motivou a utilização, sabe? Assim, eu acho que cada um tem uma realidade e trabalha do jeito que entende que é melhor, mas foi só para isso, tá, gente? Assim, era só para me entender mesmo o porquê, o que estava motivando usar, qual que era o que a Comunica trazia, a motivação para ter nessa lista paralela. Mas agora, assim, pelo que eu entendi. Que aí a gente entendeu assim, que aí pelo Comunica, que qualquer órgão de controle poderia pedir o controle separadinho, né, à parte. E aí a gente teria que fazer uma planilha com todo esse controle à parte. Uma planilha ou qualquer outra forma de controle à parte, né? E que se tivesse que fazer uma planilha, era mais fácil de fazer logo uma planilha, essa planilha do processo BAT. Né? A motivação que a gente decidiu naquele momento. Né? A motivação que Comunica é ajustar, ele cita qualquer motivação. É ajustar as contas do passivo, onde aquela conta, o que a gente entendeu naquele momento, para trazer o nome do credor real. Que por lista de credor não traz o credor real, traz o banco. E não o nome do aluno. É o que a gente entendeu. Né? Mas eu vou questionar para vocês. Sobre essa regra, se está correto, se a gente está seguindo a legislação, a gente vai estudar mais detalhadamente sobre isso, porque na época nós, reitoria, até entendemos que a gente teria que estar disponibilizando a lista de credor dentro do processo, né? Tanto que a gente faz isso, né, até hoje como instrução do processo. A gente vai estar verificando, vou estar verificando aí junto com a Célia, junto com a contabilidade também, junto com o Ituiutaba, né? E para estar passando para vocês. Mas, assim, o intuito de passar sobre esse processo BET mesmo, seria mais para facilitar os pagamentos. E isso para o campus que achar que facilita. Quem não achar que facilita, continua do jeito que faz. Tá? A menos que a gente vai verificar que realmente vai ser necessário estar utilizando, mas aí a gente vai estar passando para vocês, tá? Pode ser? William. Eu prefiro assim. Obrigada, tá, meninas? Assim, não entenda como um julgamento, não, era mais para me entender mesmo, tá? Obrigada, viu? E a gente também, assim, deixam claro também, não é obrigatório, né? E no primeiro momento, a gente achou muito difícil também. A Sirlene penou demais, até porque nem o próprio Tesouro parece que não estava muito preparado. Então, assim, sofreu muito e no primeiro momento chegou até a bater um certo arrependimento, talvez, e falava, mas eles também não dão suporte. Mas parece que hoje ficou mais fácil, né, Sirlene? Porque acostumou já, né? E aí depois, quando a gente viu a questão da ordem bancária cancelada, que já não dava mais aqueles problemas de ter que ficar regularizando até o último dia do mês, e aquela peleja da Sirlene pedindo para o estudante ir atrás de aluno para regularizar a conta, e chegava fim de ano, tinha que regularizar até o dia 31 de dezembro. Então, esse sofrimento, pelo menos, acabou, né? Aí, acho que com o passar do tempo, o setor até acostumou e hoje já não é difícil mais, mas no começo, o primeiro ano, foi 2018 que passou a usar de fato, quase que dava meio um desespero, né, Sirlene? Aí depois a gente acompanhou de perto e viu que
Aí hoje eu acho que vocês já acham normal, né, Sirlene? O processo mais normal. Já é rotina pra gente, assim. O primeiro impacto, realmente, quando a Carla disse, a gente também achou muito difícil, mas depois acostumamos. Hoje a gente acha uma rotina normal do setor, mas é opcional, né, como a Willia disse. Tá certo, gente. O Paulo está aqui falando que no Maior Conop tem a opção por CPF, né, de verificar os pagamentos. É o que a gente já comentou. Tem sim. Se a gente for no Maior Conop e colocar o CPF, a gente vai ver todos os pagamentos que aquele aluno teve no CPF dele. A Célia está querendo falar? Eu estou querendo falar porque quando a Sirlene estava trabalhando, né, algumas vezes a gente conversou, e depois eu conversei com a Willia. Willia, conversa com a Sirlene, porque eles estão usando um procedimento que está diminuindo a problemática que a gente tem, né, na época a gente tinha, e que a Sirlene disse que evitava, que era a devolução das ordens bancárias. Nós tivemos, em 2017, 18, 19, muita ordem bancária devolvida. Teve algumas que a gente tinha que fazer todo mês. Todo mês você fazia e não conseguia pagar. E a experiência da Sirlene, quando ela conversou comigo, falou assim, olha, eu resolvi esse problema, aqui a gente não tem esse problema mais. Aí eu falei para ele, olha, então tem um caminho, vamos resolver, vamos estudar, conhecer, que de repente é uma possibilidade da gente utilizar, né, e melhorar essa problemática, que estava sendo um problema. Todo mês, várias ordens bancárias canceladas, teve campos que tinha até restrição contábil, porque não conseguia fazer a regularização da ordem bancária no prazo certo, né, para não causar restrição no sistema, inversão de contas e tudo mais. Então, foi assim, na verdade, foi mais uma busca de uma prática que resolvesse mais os problemas do que, no nosso caso, do que necessariamente o cumprimento da orientação para o controle interno. Só queria registrar isso, assim, que realmente está uma opção, está, mas a Bruna, mas a Willia vão poder confirmar comigo que, apesar dessa dificuldade aí na implantação, que a Sirlene que passou, né, a gente foi só copiando e já foi mais rápido, né, o custo-benefício, digamos assim, da problemática que estava com devolução de ordem bancária, com a solução agora das ordens bancárias não se devolverem, está sendo melhor para a reitoria, né? Confirma aí se eu estiver certa, meninas. É só para registrar. Não, foi isso mesmo, Célia, a gente achou que melhorou bastante, porque eu não sei se os coordenadores mesmo, na hora de passar a lista para a gente, erravam nos números das contas. Então, assim, a gente tinha muito problema e a gente paga muita lista. Aqui na reitoria, a gente paga para 2 campi, e o campus Parque Tecnológico, ele tem muita assistência, tanto assistência quanto auxílio, então é muita coisa, vocês não imaginam a quantidade de serviços que a gente tem aqui na reitoria. E isso veio facilitar, porque a gente tinha, sim, muitas OBs canceladas. Esses alunos aí que a Célia citou, no final, a gente pôs até uma observação para nós, para não inserir esses alunos na lista, porque todo mês eles eram devolvidos. E ele já tinha ido no banco, não tinha erro, a gente nem entendia o porquê de estar tendo essa devolução, tá? Mas, assim, espero que vocês tenham gostado, e a implantação ou não vai depender de cada campus, né? E depois a gente vai estar reunindo aí com a Célia, a contabilidade, vendo o Comunica, e vai estar passando para vocês o nosso entendimento, juntamente com o pessoal de Tuiutaba, viu? Podemos passar para a segunda etapa ou querem perguntar mais alguma coisa? Bom, ficaram em silêncio, né? Então, acho que podemos, né? Agora, pessoal, nós vamos mudar de assunto. Nós vamos falar agora sobre programação financeira, tá? Eu acho que esse vai ser um pouco mais tranquilo, porque é uma coisa que todo mundo conhece. Vai ser mais, assim, alguns detalhes, algumas coisas que a gente achou importante estar passando para vocês, e também mesmo porque teve a solicitação, né, desse fórum por algum campus, né?
eu vou estar fazendo a apresentação agora, tá? Vamos lá. Só um minutinho, pessoal, que eu estou arrumando aqui meu arquivo. Compartilhar. Pessoal, tem como vocês me falar se está vendo a tela aí, dos slides? Tá sim, William, tá normal. Obrigada. Solicitação financeira. Programação financeira, né, mais conhecido como a famosa PF. Bom, gente, ela está no manual CIAP, né, na macrofunção 020303, né? A programação financeira compreende um conjunto de atividades que tem por objetivo ajustar o ritmo de execução do orçamento ao fluxo provável de recursos financeiros, de modo a assegurar a execução dos programas anuais de trabalho. Aí eu coloquei o link da macrofunção, viu, gente? Porque alterou, né, o site do Tesouro Nacional agora, para o Ministério da Economia, né? Então, eu coloquei o link já, se alguém colar e copiar lá, já cai direto nessa macrofunção. A programação financeira se realiza em 3 níveis distintos. O órgão central, que é a Secretaria de Tesouro Nacional, né? Os órgãos setoriais e as unidades gestoras executoras. Compete ao órgão central, que é o Tesouro Nacional, estabelecer as diretrizes para a elaboração e formulação da programação financeira mensal e anual, bem como a adoção dos procedimentos necessários à sua execução. Aos órgãos setoriais, compete a consolidação das propostas de programação financeira dos seus órgãos vinculados às UGs executoras e a descentralização dos recursos financeiros recebidos do órgão central. As UGs executoras cabem a realização da despesa pública em suas 3 etapas: o empenho, a liquidação e o pagamento. Então, aqui embaixo, eu coloquei o fluxo aqui no IFTM. Como que funciona? A STN, que é o órgão central, vai fazer a descentralização para a SPO, que é um órgão setorial de programação financeira. Este, por sua vez, vai fazer a descentralização para a reitoria. A reitoria, que também, em relação ao campus, é um órgão, uma unidade, é um órgão setorial de programação financeira, vai fazer a liberação para os campi. A reitoria, ela funciona como uma UG executora e também como um órgão setorial, tá? Então, esse é o fluxo da liberação financeira. Movimentação dos recursos. A movimentação de recursos entre as unidades do sistema de programação financeira é executada por meio de liberação de cotas, repasses e subrepasses. Então, gente, cota é a transferência de recursos financeiros do órgão central de programação financeira para os órgãos setoriais de programação financeira. Então, por exemplo, a STN, que é um órgão central, vai fazer a liberação para a SPO, que é um órgão setorial. Essa liberação se chama cota. Quando a SPO vai fazer a liberação para a reitoria, ela vai fazer um subrepasse. Quando a reitoria vai fazer uma liberação para os campi, vai fazer também um subrepasse. Por quê? Porque a reitoria ela é um órgão setorial também em relação aos campi. Agora, os repasses, gente, acontece, ele é como se fosse extra, né? Porque ele acontece de um órgão
de um ministério para outro, né? E um exemplo que eu posso dar disso daí, por exemplo, é a liberação de financeiro do FNDE para a reitoria, né? Aí poderia ser um exemplo, né? Todo o processo de programação financeira ocorre dentro do CIAF, que oferece um conjunto de funcionalidades que visam otimizar a utilização dos recursos do Tesouro Nacional e a sua movimentação entre as unidades gestoras, por meio da criação e manutenção dos documentos PF, Notas de Programação Financeira. Descentralização financeira. Como que ocorre essa descentralização? Como que isso acontece, né? Às vezes muita gente sabe, mas às vezes pode ser a curiosidade de muitos, né? Então, acontece da seguinte forma, gente. Eu tô falando agora só a nível de órgão central nosso, tá? De órgão central não, de órgão setorial até os campi. A SPO, ela faz a leitura das liquidações. Isso quer dizer que a reitoria não tem que fazer PF para a SPO para ela estar liberando os recursos. A gente faz PF para a SPO somente de folha de pagamento, viu, gente? Então, de folha de pagamento, a gente tem que fazer essa PF. Mas desses outros pagamentos que a gente tem, a SPO faz leitura. E como que ela faz essa leitura? Ela faz a leitura pelo Tesouro Gerencial. Tá? Então, eles vão estar, à medida que a gente vai estar liquidando, depois quando a SPN disponibilizar recurso, a SPO vai entrar no Tesouro Gerencial e vai fazer a leitura das liquidações para poder estar fazendo a liberação. E aí, ela vai liberar para a reitoria, tá? Tudo, de todos os campi. A reitoria também vai fazer uma leitura pelo Tesouro Gerencial para poder fazer o atendimento das PF. Porque a reitoria não consegue liberar recursos para os campos se não for através de PF. Diferente da SPO, que a SPO consegue liberar para a reitoria, mas a reitoria não consegue liberar para o campus, a não ser por essa funcionalidade de PF. E a função dos campi, então, é a emissão das PF. Bom, rotina de programação financeira. Ações do módulo de programação financeira mais utilizadas pelo IFTM, viu, gente? Lá no CIAF Web. Ação utilizada para registrar a solicitação de recursos financeiros no IFTM. A transação lá no CIAF Web é o SolRecFin. Eu vou estar mostrando a tela aí para vocês, apesar que eu acho que já é de conhecimento de todo mundo, né, gente? A tela é essa aqui. A situação, ela é muito importante, porque se vocês for fazer uma PF do exercício, a situação é 001. Se for de restos a pagar, RAP 001. Aí tem que detalhar a fonte, a categoria de gasto, a vinculação de pagamento, a data prevista e o valor a solicitar. Sobre a data prevista, eu tenho uma observação a fazer. Por exemplo, se vocês emitem uma PF dia 15 e colocam a data prevista para pagamento dia 25, a reitoria só consegue liberar esse pagamento dia 25 para vocês. Então, essa data prevista, vocês colocam a data do dia da emissão da PF mesmo. Por quê? Porque aí, à medida que a gente tenha recurso, a gente já vai liberando. Não tem que ou pedir para vocês reemitir a PF, entendeu? Então, essa data prevista, coloca ela como o dia da emissão mesmo, porque aí, a qualquer momento, pode ser liberada, tá? Ações utilizadas para registrar as aprovações de recursos no IFTM. Procedimento realizado pela reitoria para aprovar as solicitações de recursos dos campi. Nessa transação, é filtrado a fonte de recurso, categoria de gasto, tipo de recurso, código de vinculação de pagamento e valor.
sendo que somente é permitida à reitoria alteração de valor. Então, pessoal, se tiver qualquer coisa errada, a reitoria não consegue alterar. A gente tem que pedir para vocês cancelar a PF e refazer. A gente só consegue modificar o valor. A transação aí no CIAF Web é a APR Sol. Mas isso, lembrando que eu acho que vocês nem vão ter, acho que vocês nem visualizam essa transação, porque eu acredito que seja só para a reitoria. Eu até coloquei essa pessoinha aí, somando 1 mais 1 igual a 7, 2 mais 2, quanto que é, né? Porque realmente, gente, quando a gente vai aprovar as PF, é meio complicado mesmo. A gente tira os relatórios do CIAP gerencial. Aliás, eu tiro 2 relatórios de lá. Eu tiro também o de limite de saque. Porque mais na frente a gente vai ver que tem uma orientação que tem que diminuir o valor do limite de saque, né? E quando a gente vai atender as PFs, os valores às vezes não batem, a gente tem que ficar pedindo para corrigir ou qualquer coisa assim. Então, é meio que assim mesmo. Essa parte de aprovação da TF é bem difícil, assim, complicada, sabe? Mas a gente vai fazendo. Aqui, então, eu coloquei a tela para vocês conhecerem a tela que a gente usa para aprovar. Então, o campo observação, ele é obrigatório, né? E depois, aqui a gente vai, por exemplo, a gente seleciona a PF que a gente vai atender e coloca o valor, né? E confirma. A gente visualiza de todos os campos aqui na reitoria, porque no print só saiu esses 2, mas a gente vai mudando as telas e os outros campos estão nas outras telas, viu, gente? Então, isso aqui é só mesmo para conhecimento, para vocês verem como que é feito o trabalho. Ação utilizada para registrar as liberações de recursos no IFTM. As aprovações das PFs é necessário, após as aprovações da PF, é necessário fazer a liberação do recurso para o G solicitante. Essa ação é que, de fato, vai liberar o recurso para o campus. A transação é LibRecFin, que eu também acho que não vai estar disponível para vocês nos campi, por causa do perfil que tem no CIAF e o órgão de lotação. Então, gente, para a gente poder liberar o recurso para os campi, a gente tem que fazer em 2 etapas. A primeira, a gente vai verificar todos os campos das PF, valor inclusive, né? E vai confirmar. Depois, a gente tem que voltar num outro menu, que é esse aqui, uma outra transação, e fazer a liberação para o campus. Só quando a gente faz essa liberação aqui, que confirma, é que o recurso, efetivamente, ele vai para o campus. Já aconteceu de eu fazer e esquecer essa segunda etapa, e o campus me falar, William, você não mandou dinheiro para mim. Eu falo assim, ai, gente, mas eu fiz. Aí eu vou lá ver, esqueci essa segunda etapa. Graças a Deus, não é muito que acontece, mas já aconteceu. Aqui, então, a tela para vocês conhecerem, né? Ela funciona quase igual quando a gente vai realizar a OB. Tá vendo a opção de realização? Aí eu coloco um R ali também, que é realizar totalmente, né? Eu tenho a opção também como é que fala? Colocar para fazer, adiar, tá? É colocar para fazer depois, na realidade. Mas eu nunca usei, não. Geralmente, quando a gente libera, é porque a gente tem um recurso disponível mesmo. Porque, vamos supor que eu coloco a DI para um dia lá, mas aquele dia a gente não tem recurso, e a gente depende da SPO, né? Então, eu só faço essa transação quando a gente tem um recurso mesmo para estar liberando. Mas funciona igual se fosse OB. Coloco o R lá e confirmo. Ação utilizada para registrar as devoluções de recursos no IFTM. Com esta ação, podemos efetuar devoluções de recursos recebidos através de liberações e transferências. A ação é DebRecFin. A gente utiliza muito isso aqui, gente, quando a gente quer pedir remanejamento de recurso. Então, o que faz? O campus entra lá, né?
até tá aqui na tela, né? Nessa opção, devolver recurso financeiro. Aí depois nas outras telas eu não coloquei aqui, mas você seleciona o mês e a fonte, né, que você quer fazer a devolução e o valor, devolve para a reitoria. E aí, o que acontece? A gente precisa que vocês façam um e-mail para a gente informando desse remanejamento. Por quê? Porque quando vocês fazem essa devolução, esse recurso ele volta para nossa fonte, para nossa conta limite de saque, na fonte lá que vocês estão devolvendo, e a gente pode não perceber. E pior, a gente não percebendo pode até gastar o dinheiro de vocês, que não é nada bom, né? Então, por isso que a gente pede para vocês estar mandando esse e-mail, informando desse remanejamento que vocês precisam. Eu coloquei aqui uns modelinhos de e-mail, mas não necessariamente tem que ser desse jeito, é só para vocês entenderem. Que ou vocês só solicitam e falam para que fonte que vocês querem e printa a tela lá da PF, e no corpo do e-mail mesmo, e manda para a gente, ou então vocês escrevem detalhado o que vocês precisam. Tanto faz, o importante é a gente ter conhecimento que vocês estão pedindo e devolver o recurso, tá? Bom, outra ação. Ação utilizada para registrar as transferências de recursos no IFTM. A ação é geralmente utilizada pelo IFTM para envio e devolução de recursos referente a TEDs. A transação é TranRecFin. A gente usa muito isso aqui, gente, quando faz a finalização lá de um TED e, vamos supor, sobra recurso. Aí, o que a gente faz? A gente tem que devolver. Aí, a gente devolve por essa transação aqui, tá? Eu coloquei... também uma outra coisa também, a gente teve um TED... Teve um ano aí que a gente teve um TED com a Universidade Federal de Brasília, que a gente era o concedente. E aí, quando eles solicitavam recurso para a gente mandar para eles também era por essa transação aqui. Eu coloquei aqui a tela, lá na movimentação financeira, né? Transferir recurso financeiro. Aqui é a tela da transferência, bem parecida com as outras. O detalhe é a situação, né? Essa situação, a gente tem que lembrar que é a situação que vai movimentar as contas, né? Então, por isso que, por exemplo, se alguém precisar for fazer, é bom verificar junto com a contabilidade aí se pode ser usada aquela situação, tá? Mas eu acredito, sim, que mais é a reitoria mesmo que usa. Bom, não sei, mas eu acredito que seja mais a reitoria mesmo. Bom, agora, né, vamos saber como apurar os valores a serem solicitados. A maioria já é craque nisso, né, não tem nem problema com isso, mas tem algumas pessoas que às vezes estão entrando agora, né, mudar no setor, né, que às vezes ainda não sabe bem, e também mostrar as possibilidades, né. Interessante isso aqui. Primeiro, antes de como apurar. Conforme comunica a CIAF, o financeiro a receber será o valor liquidado menos saldo da conta limite de saque, 11.112.20.01, por fonte de recurso. Então, como que é feito? O financeiro a receber, ele é a despesa liquidada menos o saldo na conta limite de saque. Então, gente, é por isso que a gente pede, recebeu recurso, vamos pagar logo, não vamos ficar com saldo, porque isso vai impactar depois quando a SPO for liberar. E a gente nunca sabe quando eles vão liberar. Esse ano, por exemplo, está sendo até bom, porque a gente tem recebido 2 vezes no mês, né? Uma no início e uma mais ou menos em meados do mês, assim, né? Então, mais ou menos, eu já estou até esperando. Se acontecer deles não liberar dessa forma, eu vou até assustar. Mas, assim, esse ano, pelo menos, está sendo assim, né? Mas também não tem o dia certo, né?
Eu coloquei aqui mensagem SIAP, ela é muito extensa, eu até sinalizei aqui a parte onde eles falam, ó. Ela é de 2016, deixa eu ver. Mensagem, de 2019. Onde fala aqui, ó, que por meio de sua setorial financeira, passará a realizar, a partir de 1º de setembro de 2019, o desconto de todos os recursos discricionários constantes nas contas limite de saque. Então, pessoal, eles estão descontando, vocês podem ver que às vezes vocês recebem menos, é porque vocês têm saldo naquela conta e naquela fonte, tá? Vocês têm saldo na conta limite de saque naquela fonte. Por quê? Porque a SPO também está fazendo essa continha aí, viu? Eles estão diminuindo dos valores que a gente tem direito, os saldos que a gente tem lá. Eles estão entendendo que a gente não precisa, porque a gente tem saldo. Aqui é a continuação da mensagem, tá? Mas eu não grifei nada. Então, o que eles colocaram? Assim, o processo de apuração considerará as despesas liquidadas, deduzidas os recursos em limite de saque em todas as fontes de recursos detalhadas, discricionárias, viu, gente? Cujos recursos sejam oriundos do Tesouro Nacional. Então, quer dizer que recursos do FNDE, da CAPES, aí não, aí eles não vão estar fazendo essa leitura não, tá? Bom, uma outra coisa que eu achei interessante aqui nessa mensagem que eu estou falando para vocês viram que ela é bem extensa, né? Convém ressaltar que, caso necessário, é possível que as unidades solicitem remanejamento à SPO dos recursos recebidos. Então, quer dizer, só que, no caso, aqui seria a reitoria para a SPO. No caso, vocês têm que se reportar à reitoria para a SPO. Isso funciona, gente, da mesma forma que nós não podemos falar diretamente com a STN. A gente tem que passar para a SPO passar para a STN. Inclusive, a gente já teve problemas que a STN que resolveu, mas a gente teve que falar com a SPO que passou para a STN e a STN que deu a solução, tá? Então, com o campus funciona da mesma forma. O campus passa para a reitoria passa para a SPO. Bom, até que enfim, acabou aqui a mensagem. Tem esses telefones aí, mas é conforme eu disse, o campus tem que se reportar à reitoria. Bom, agora, propriamente, né, a forma de apurar, né, os recursos a serem solicitados. A gente tem mais formas, viu, gente? Mas eu coloquei essas duas como sendo as principais. Por exemplo, a gente tem também aquela planilha de controle que a gente tem, apesar de que eu não acho muito legal fazer por ela, mas também tem, né? A gente pode estar fazendo essa apuração pelas contas de passivos utilizadas na liquidação, né? Que são essas contas aí de credores nacionais, diárias a pagar, incentivos à educação e auxílios financeiros a pesquisadores. Essas são as principais, não são as únicas, viu, gente? Mas são as principais. Lembrando que, por essas contas, a gente tem o valor líquido da nota, né? A pagar. O saldo que você tem nessas contas para cada empresa é o valor líquido. Se for TED ou do FNDE, tem que lembrar que não pode ser o valor líquido a solicitar, tem que ser o valor bruto. Por quê? Porque vocês não podem estar usando cota para recolher tributos. Tem que estar usando o saldo da conta limite de saque, tá? Então, tem esse inconveniente, mas na falta do tesouro gerencial, pode ser por aqui. Eu pus uma observação aí embaixo que, para padronização, e também devido aos parâmetros e atributos usados no relatório do CIAF gerencial, não utilizar a conta 21.311.0100 fornecedores nacionais, em substituição a essa 21.311.0400, que é contas a pagar credores nacionais. Inclusive, gente, o relatório do gerencial, um dos atributos dele é a conta 21.311.0400.
ele não tem como atributo, ou não lembro se é atributo ou parâmetro, que eu já não lembro mais, apesar de eu ter feito aquele relatório junto com o Zé Roberto, eu já não lembro mais se é atributo ou se é parâmetro. Eu sei que nós não colocamos lá essa 21.311.0100. Então, se vocês utilizar essa conta na liquidação, ela não vai fazer leitura no gerencial, viu? E também por padronização, essa conta aí, essa 0400, ela é mais detalhada, ela é mais específica, né? Eu coloquei aqui aonde que vocês, lá na liquidação, essa conta de passivo é aquela contas a pagar, viu, gente? Coloquei aqui só para você estar visualizando que conta é essa, tá? Por que por ela a gente consegue visualizar as liquidações? Porque vocês informam ela lá no contas a pagar na liquidação, tá? Bom, uma outra forma, e é a forma que a gente até orienta vocês a estar usando, é a leitura pelo Tesouro Gerencial. Por quê? Porque a SPO já faz pelo Tesouro Gerencial, a reitoria faz pelo Tesouro Gerencial. Então, por que o campus também não fazer pelo Tesouro Gerencial, se já tem, inclusive, um relatório pronto compartilhado com vocês, né? Então, eu acredito que essa é a forma mais certa. Basta clicar em cima do relatório, alterar o campus e o mês que vocês precisam e exportar, né? Então, quer dizer, eu acho que é a forma mais fácil de estar utilizando, mas fiquem à vontade. Bom, agora detalhes. Tem algumas particularidades, gente. Merenda escolar, por exemplo, é uma particularidade, né? Quando vocês precisarem de recursos financeiros do FNDE, que é a merenda escolar, vocês têm que mandar para o financeiro.rei, né, um e-mail informando que vocês precisam, inclusive com os dados, número da NC do FNDE, viu, gente? Não é o da reitoria, é do FNDE. O PI, por quê? Porque às vezes numa NC do FNDE, ele consta mais de um PI, então a gente precisa saber de qual PI que vocês estão precisando. E o valor. Só isso, gente. Lembrando que o valor tem que ser o valor bruto, tá? Porque ele não pode ser recolhido com cota, tá bom? Então, é esses dados que a gente precisa. Agora, vocês vão ver por quê. Porque nós reitoria, quando vocês liquidam notas de merenda escolar, a gente tem que entrar no CIGEF Web com uma senha, tá? Que eles disponibilizam para nós, financeiro da reitoria, e fazer a solicitação desse recurso. E aí, para fazer, a gente tem que marcar aí, a gente tem que selecionar de qual NC que a gente quer solicitar esse recurso. Quando a gente seleciona a NC, a gente informa o campus que está pedindo, aí no caso, se tiver mais de um PI, essa NC, ela vai detalhar aí, a gente vai marcar qual PI e o valor que a gente precisa. Se a gente não entrar no CIGEF Web e fizer essa solicitação, eles não liberam recurso, tá? Então, por isso que é importante esse e-mail, viu, gente? Porque se vocês simplesmente liquidar, eles não fazem leitura igual a SPO. E a reitoria também a gente não consegue, pelo número de serviços que a gente tem, a quantidade de serviços que a gente tem, e o número reduzido de servidores que nós estamos no nosso setor, a gente não consegue entrar no campus e ficar verificando o que vocês estão precisando. Então, é vocês que têm que nos informar, tá? Bom, agora sobre os TEDs, aqueles da CETEC lá, do CIMEC, né? A CETEC andou dando as mudadas, eu nem sei direito como que tá mais, mas assim, sobre aqueles TEDs que vem da CETEC. Vocês também têm que enviar um e-mail para o financeiro.rei, só que os dados agora são diferentes, porque a exigência do CIMEC são outras. Vocês têm que colocar o número do TED do CIMEC, o número da transferência,
ao G emitente, no caso de vocês, né? O número do empenho, o valor total do empenho e o valor bruto liquidado, que é o que vocês precisam. Por quê? Porque nós temos que também entrar no CIMEC com senha própria, né? E cadastrar os dados do empenho, a OG executora, a gestão, o número do empenho e o valor. Teve um tempo que a gente tinha que fazer, além de cadastrar o empenho, a gente tinha que ir numa outra aba aqui dentro do CIMEC e fazer a solicitação do recurso por ANS, colocando todos os dados da ANS. Hoje, eles estão fazendo leitura, então a gente não precisa mais de fazer essa segunda etapa. Porém, se a gente não cadastrar o empenho, apesar de fazer leitura, eles não liberam recurso, viu? Então, o empenho, ele tem que ser cadastrado, tá? Para eles poderem estar fazendo a liberação do recurso. Então, liquidou, manda para a gente os dados que a gente precisa para a gente poder estar fazendo a solicitação no CIMEC. Sobre o valor que vocês precisam para estar pagando a nota, por que a reitoria precisa? Porque, às vezes, um TED, eles são para várias notas ou para vários campos, entendeu? Então, a gente tem uma outra planilha que a gente tem, né, para poder tá anotando tudo que o campus pediu, porque, às vezes, quando libera num bolo que você não sabe para quem é. Então, por isso que você tem que ter os valores de cada campus. Entendeu? Então, não vou dizer assim, não, esse TED é só de tal lugar. Só que pode ser, o TED pode ser, mas a fonte pode não ser, né? Então, é por isso que a gente pede para vocês estar enviando o e-mail com essas informações. É porque realmente a gente precisa, porque senão o recurso não vai vir. Bom, então, finalizando, eu coloquei aqui as referências, né? Se alguém tiver alguma curiosidade, quiser ver mais alguma coisa. No mais, meu muito obrigada, né? E agora eu vou abrir para alguém que tiver alguma pergunta, porque acho que eu já falei demais, né? Beleza, gente? Alguém tem alguma pergunta? Gostei aqui, a Célia colocou SPO, Subsecretaria de Planejamento e Orçamento do MEC. Valeu, Célia. Ah, então ninguém tem pergunta, né? Eu acho que não, William. Mas assim, é interessante, nós temos várias pessoas aí ligadas. O Diego tem. Prioridade de pagamento, você quer responder? Sim. As prioridades de pagamento. Primeiramente, de acordo com, a gente tem uma planilha, que ela tem, inclusive, que ser pública, né, que todos os campos mantêm ela, a gente vai atualizando, e ela é atualizada diariamente no site do Instituto, né, e lá a gente coloca toda a sequência. Então, a gente coloca por vencimento. Então, por exemplo, quando eu vou cadastrar na planilha uma nota, a gente vai olhar, conforme o edital, qual é o prazo para pagamento daquela nota. Então, por exemplo, lá, geralmente são 30 dias. Então, eu vou colocar da data da entrada do recebimento. Nem é do recebimento, porque muitas vezes, vamos supor, o fiscal mandou dia 25 a nota, mas eu só recebi ela no dia 30. Não, mas a data que eu tenho que colocar é do dia 25, não do dia 30. Eu que demorei para entrar lá e receber, né? Então, do dia 25, 30 dias é o vencimento, né? 30 dias corridos, se não me engano, que está nos editais, né? Então, a nossa planilha, inclusive, quando a gente coloca a data de entrada lá, o vencimento, ela já calcula sozinho, porque a gente faz numa outra aba lá, coloca a quantidade de dias, que é aquele pregão, por exemplo, né? E aí, de acordo com isso, depois a gente vai lá, atualiza pelo vencimento, e a gente tem o sequencial dos vencimentos. Essa é a prioridade, a gente segue a planilha. A gente não passa, por exemplo,
Vamos supor, eu não quero pagar essa empresa, eu vou pagar essa última aqui. Não, a gente não faz isso. A gente usa aquela ordem que está na planilha, tá? Que é a ordem de prioridade. Isso de acordo também, gente, com o saldo, porque se meu saldo vai ficando pouco, não é porque eu não tenho que dar para pagar a próxima empresa que eu vou ficar parada com aquele saldo, não. É de acordo, a legislação, inclusive, fala que é de acordo com a disponibilidade financeira. Eu não tenho suficiente para pagar essa empresa, mas eu tenho para pagar a próxima ou uma lá de baixo. Então, eu vou pagando de acordo com a minha disponibilidade financeira, tá? Era isso, Diego? William, tá me ouvindo? Tô. Nossa, só que eu fiquei surda. Não, tô ouvindo. A minha pergunta não é necessariamente sobre esse assunto, não. Mas é porque eu vi algumas mensagens falando, nossa, meu áudio ficou desativado, falando sobre essa questão do aumento do tamanho da conta bancária. Eu queria saber se, algumas mensagens se acham, né? Eu queria saber se você está sabendo, assim, se esse aumento vai permitir o pagamento em poupanças, porque só algumas poupanças que permite hoje, né? E às vezes tem muito aluno que tem poupança, né? Então, às vezes facilitaria um pouco, né? Ana Carla, a gente está até esperando para ver isso na prática mesmo, que a gente ainda não teve o caso de contas assim tão grandes, né? Mas o que acontece? Pelo menos o intuito é esse mesmo, dessas contas que tem essa numeração longa, de poder estar aceitando. Agora, em relação, se o problema do pagamento, de não estar conseguindo fazer em poupança, e não for por questão de um grande quantidade de números, da conta mesmo, pode ser porque, eu até tenho um amigo que é gerente, e ele já me explicou o porquê. É porque quando o gerente abre a conta poupança do aluno, muitas vezes eles não liberam para a TED, entendeu? Então, é só o aluno ir no banco e pedir para o gerente liberar para a TED, e consegue fazer. Esse, se o problema não for a quantidade de números da conta, tá? Porque essa quantidade de números da conta, principalmente digital, né, que parece que está tendo esses números de contas muito grandes, é igual eu te falei, a gente ainda não viu isso na prática porque nós não tivemos, né? Os alunos estão com aquele número mesmo normal. Mas, se não for isso, pode ser esse o problema, viu? Se não for por quantidade de números, pode ser esse o problema, porque lá na abertura da conta poupança, o gerente não liberou para ele recebimento de TED, tá bom? Lília. Oi. Oi, Érica. Vou fazer uma observação em relação ao pagamento de poupança. Na última semana orçamentária que eu participei, a professora falou uma coisa que a gente não sabia. Depois disso, a gente não teve caso de pagar em poupança, mas só para constar, não sei se alguém já tentou fazer também. A professora falou o seguinte, que pode fazer em conta poupança. Geralmente, da Caixa Econômica, que é a que dá certo, não precisa informar a operação da conta. Mas os outros bancos, para poder fazer pagamento de poupança, tem que informar a operação da conta poupança. É um códigozinho, antes do número da conta. Mas a gente nunca fez, assim, eu lembro dela ter falado isso no dia lá na oficina. Então, assim, eu acho que vai muito de acordo com a realidade de cada banco, porque, pelo menos na reitoria, a Bruna que me corrige aí, que é ela que tem pagado muito, mas na reitoria, só a Caixa que exige o código 13, que é porque na Caixa o 001 é para conta corrente e o 13 é para conta poupança, né? Os outros bancos, parece que, eu não sei se o sistema deles é melhor ou é integrado, não exige nada não, tá? Tô certa, Bruna? Isso, essa variação de operação 03 eu só vejo em conta da Caixa, nos outros bancos não tem. Realmente. Isso. É o 41 do Banco do Brasil para poupança. Mas a gente não utiliza, não, e dá certo, né, Bruna? Eu nunca vi do Banco do Brasil esse 41, não. Só vejo da Caixa. Isso. E a gente não tem devolução por causa disso, não, viu, Fernando? Não sei, assim.
Eu acho que não influencia, não. Justamente, eu acho que o próprio programa do banco deve ser melhor do que o da Caixa, né? Eu acredito. Né? Quer falar mais alguma coisa, Célia? Ajudar a gente aí? Abrindo aqui o microfone. Olha, não tem assim novidade. Eu acredito que ele vai, a questão da numeração aí ter aumentado, principalmente por causa dos bancos digitais. Então, os bancos digitais têm umas contas maiores, não, assim, eu vi um comentário num grupo que a gente está, mas assim, não saiu mais nada, se deu certo, se não deu, acho que a gente vai ter que fazer como a Sirlene, aprender na prática mesmo, né, Sirlene? Muitas vezes, como você mesmo falou no início, os sistemas fazem isso com a gente, né? Eles jogam o sistema como se ele estivesse funcionando 100%, aí a gente começa a ver erro, aí que eles começam a corrigir, né? Infelizmente, eu acho que pode ser por aí também, na questão da numeração. Oi? Eu disse isso mesmo. Célia? Sim? Só para complementar, teve uma coisa que eu me lembrei agora e eu esqueci de colocar nos slides. Quando os campos vão fazer a solicitação de PF, principalmente se for de RAP, principalmente não, quando é de RAP e investimento, de restos a pagar e investimento, dá conta sem saldo, né? Aí eles têm que mandar para a gente fazer aquela NL alterando, justamente por causa do tipo como foi inscrito em restos a pagar. Você quer dar uma palavrinha sobre isso? Sim, o que acontece? Quando o MEC faz a inscrição do nosso limite, não é a inscrição do resto a pagar em si, que essa a gente faz, né? Mas quando ele dá o nosso limite total de resto a pagar, eles costumam jogar simplesmente no custeio, por exemplo. Então, a gente precisa fazer alteração. Aí, num certo dado do ano, eles fazem até modificação de custeio para investimento, mas só na reitoria. Então, quando vocês vão pedir, está aqui na reitoria. Então, por isso que quando vocês vão fazer a PF, precisa que a gente faça uma NL alterando para vocês aí no campus. Entenderam, gente? Um vai e vem, é porque assim, não depende da gente. Só como é a SPO que faz, ela faz para o órgão e FTM. Então, à medida que vocês vão usando, a gente vai fazendo liberação. Aí pode perguntar assim, por que já não faz tudo no começo do ano? Porque a gente sabe que nem tudo, infelizmente, nem tudo vai ser liquidado. Então, depois daria um retrabalho e talvez algum problema se a gente manter o limite para vocês que vocês não vão utilizar. Porque a SPO, quando ela recolhe o limite, ela recolhe na reitoria, ela não recolhe no campus. Então, para centralizar, então a gente vai liberando à medida que vocês precisam. Aproveitando a Célia aí, que é a nossa mestre, né, gente? Falar para vocês também que foi outra coisa que passei batida no slide. Fonte própria não tem que fazer PF para reitoria, e a Célia agora vai explicar por quê. Tá certo. É o seguinte, receita própria é aquela arrecadação que cada campus faz na sua unidade. Então, isso fica no campus, não vem para a reitoria. Mas o orçamento está na reitoria, né? E tem agora o tal do induzo que dificulta um pouco, né? Que tem que alterar. Então, o que acontece? Se vocês já estão com o financeiro, vocês recebem um orçamento, ele é invertido do tesouro, que a gente tem um orçamento e pede dinheiro. Agora não, a receita própria, vocês têm o dinheiro e precisam do orçamento. Quando vocês empenham, então, você já tem orçamento e já tem dinheiro, então não precisa fazer PF, vocês já estão com dinheiro lá. Hoje a gente precisa fazer só a mudança do induzo de 0 para 8, porque a arrecadação é no 0 e o orçamento é no 8, né? Mas aí no momento do pagamento vocês só fazem esse pedido de NL, a gente faz a NL e vocês conseguem fazer o pagamento, mas o financeiro já está com vocês. Beleza, gente? Então, não façam PF de fonte própria, porque senão tem que entrar e pedir para você estar cancelando aquela PF, tá bom? Dá 2 trabalhos para fazer e outro para pagar. Para desmanchar. Verdade. E fonte própria, então, é aquele que vocês já podem liquidar e já pagar de acordo, assim, com a regularidade da empresa no mesmo momento, né? Isso é bom, né? Já é o financeiro em caixa, né? Isso.
Tem mais alguma pergunta, gente? Rogério, queria quer lembrar falar alguma você. coisa? Queria Célia? só lembrar, né, que o Júlio já jogou aí de novo para a gente o link do formulário, então, pessoal que está aí ouvindo a gente até agora, né, obrigada, e preencha aí o formuláriozinho para a gente, é bem rapidinho, não gasta nem 2 minutos. Rogério, sem nada a acrescentar. Se não tem pergunta, se alguém quiser fazer algum comentário, a gente está aí na nossa primeira experiência de fórum, né, de início eu já acho que foi bem válido, né, e vamos nos aprimorando a cada vez. Se alguém quiser dar sugestões, aproveita o formulário, caso não queira dar o tom da voz aqui para a gente, né, muitos não quiseram abrir a câmera, ou não tem, né, Lourdes, infelizmente, mas aí, se vocês quiserem mandar também, escreve lá no formulário, dê sugestões para a gente melhorar. E o pessoal de fora, que não está na nossa área também, se quiser dar uma palavrinha aí do que achou, fica aberto. Vamos abrir aí um minutinho, já sei que já são 4h30, né? O pessoal já querendo encerrar o expediente hoje. Marcela está falando aí que seria excelente se tivesse certificado. Ah, tá. Mesmo, Marcela, mas é só um fórum. Para os fóruns não tem, mas nos treinamentos a gente pode verificar junto a Prodin, né, a DGP, para fazer certificação. Pois é, Maria de Lu, a Cida, né, colocou aí, Cida, faltou o bolo mesmo. Ai, ai, meu sofrimento nessa pandemia. Tá, joia. Eu não estou, né, na área financeira, mas estou trabalhando... Ainda? Ainda não, Célia, eu tenho que quietar, já passei por tantos setores que não... Vai, quieta no financeiro. Quieta no financeiro? Não, eu agora estou tentando quietar no... Como que é o nome? Lá na CLCC, nos contratos e licitações, tentando aprender, né? Mas parabéns, meninas, foi muito claro. Acho que essas dúvidas, né? A gente que está nos campos, eu trabalhei antes de ir para a reitoria, trabalhei em Paracatu e agora estou no campus Uberlândia Centro. Nem sempre as nossas realidades são parecidas, né? E aí gera dúvida. Eu sei que tem todas essas diferenças, mas assim, eu acho que essas conversas aproximam a nossa realidade da realidade de vocês, né? E aí fica mais fácil para vocês nos ajudarem enquanto campo. Essa troca de experiência é muito válida para isso, porque assim, se nós não nos aproximarmos, como é que nós vamos saber, né? O que acontece, como que funciona? E quando o Minel abriu aquela reunião de abertura para falar desses fóruns, uma coisa que eu falei com ele, que pelo menos eu sinto falta por ter vindo de uma história profissional de bancária, dessa, não é normatização, mas de um padrão de funcionamento. Porque, assim, quando a gente tem um padrão e a gente tem dúvida, a outra pessoa trabalha com aquele mesmo padrão. Então, é mais simples para tirar a dúvida. Então, a padronização dessa forma de trabalhar, eu acho que não é engessar, porque a partir do momento que um outro descobre uma forma melhor, a gente tem que estar aberto a aprender. Mas é só para ficar mais fácil para a gente trocar experiência, para aprender mesmo, para um apoiar o outro. Então, valeu demais. Boa sorte aí no setor de vocês, mas por enquanto, eu vou ficar quietinha aqui nas licitações e contratos mesmo, viu? Obrigada. Quando você quiser correr para algum setor agora, você já sabe para onde vai. Será, Paulinho? Tá bom. Nair, obrigada por preencher o formulário, né? Glaucia, que bom que você está aprendendo com a gente. Acho que a gente aprende muito mesmo, conhecer nova. A gente fica no mesmo ambiente, às vezes, mas não conhece as atividades, né? Travou. Acho que está todo mundo uns com saudade dos outros aí, né? Pena que não está dando para ver a carinha de cada um. Não caiu, não. William, nós estamos te vendo, te ouvindo. Acho que travou. Travou. Ah, voltou. Ah, é. Voltou. Ah, eu achei que eu estava sem internet.
Bom, pessoal, acho que a gente está dentro do prazo que foi combinado, nós atrasamos um pouquinho para iniciar, né? Mas sempre com essa perspectiva de passar um pouquinho, ou reduzir. Nesse primeiro, a gente ultrapassou um pouquinho o tempo, mas nós atrasamos o início também. Mas eu acho que já foi muito válido. Eu só tenho a agradecer tanto às mediadoras, os participantes, quanto também ao público que participou desse fórum. Vou deixar a palavra final aí com a William, com a Bruna, a Sirlene, né, que foram as mediadoras nesse evento. E, no mais, muito obrigada a todos. Obrigada. Sirlene? Eu também tenho que agradecer, né? Foi muito válida a troca de experiência. Como a Glaucia falou, né, assim, cada campus tem uma realidade um pouco diferente, e é muito válido esse momento, né, porque a gente vai conhecendo, vai aprendendo. E não é isso mesmo. Agradecer a todos. Bruna? Eu queria agradecer a todos. Eu espero ter contribuído um pouquinho para a gente melhorar nossas formas de trabalho. Isso, com certeza. Pessoal, então... Oi? Só complementando, como você disse mais no início, se algum campus optar, né, por esse processamento, o campus Ituiutaba está à disposição para colaborar. Né? Muito obrigada, viu, Sirlene? Por nada. Pessoal, quero agradecer a paciência, né, e a participação de todos, né, e, no mais, até a próxima. E nós estamos aqui à disposição do que vocês precisarem também, viu? Fiquem todos com Deus. Tá bom. Certinho, então, pessoal, muito obrigada. Então, nós vamos encerrar esse fórum e colocamos à disposição, se surgir dúvidas depois e tal. E também, como sempre, só chamar que a gente está aqui à disposição, tá? Obrigada a todos.